Olá, começamos mais um Câmara Entrevista. O dia 12 de maio é o Dia Nacional da Conscientização e Enfrentamento da Fibromialgia. Sabe o que é fibromialgia? É sobre isso que nós vamos falar nesse Câmara Entrevista de hoje. E por isso, tenho aqui comigo duas convidadas, a Karina Rocha Martins, que é a vice-presidente da Associação Fibro Bagé, que são as pessoas que têm a fibromialgia e estão lutando pelos seus direitos e para conscientizar outras pessoas sobre o assunto. É um grupo também de acolhimento. E também a Bruna Costa, que é fisioterapeuta, fez o trabalho de mestrado, sobre a fibromialgia, tem especialidade no assunto, também participa do grupo, auxilia as gurias nas questões desse grupo, da fibromialgia, essa associação Fibro Bagé. A gente vai falar melhor sobre isso, saber mais sobre o assunto, entender melhor essa doença e assim, talvez, poder ajudar outras pessoas que possam estar nos assistindo e ainda não têm esse diagnóstico, mas vão se identificar com o que nós estamos falando aqui, ou têm o diagnóstico, mas não são entendidos por ninguém e daqui a pouco vão se ver como parte dessa associação e assim vão se somar à luta das gurias, às conversas, ao grupo, a essa questão de acolhimento das pessoas que sofrem com a fibromialgia. Então, vou começar perguntando para vocês, gurias, o que é a fibromialgia, para a gente esclarecer para os nossos telespectadores. E para mim também, confesso que é um assunto muito novo para mim. Então, olá. Primeiro, agradecer o espaço de vocês, para nós conseguirmos divulgar um pouquinho. Então, a fibromialgia, ela é uma doença que ela é considerada reumatológica. Mas ela também hoje passa por neurologistas e existe uma briga ainda para definir que nível de doença, como ela é considerada, caracterizada. Então, o que a gente sabe? Que ela afeta 5% em média da população brasileira e ela afeta, em sua grande maioria, mulheres, 90% mais mulheres do que homens, gerando vários sintomas, que os sintomas eu vou deixar para a Karina falar, porque acho que ela tem mais propriedade para falar sobre isso do que eu. E o que acontece? Ela é uma doença crônica, então é uma doença sem cura e, por enquanto, sem causa definida. Então, o tratamento ele é hoje baseado em cuidados paliativos, que nós chamamos, que é no alívio dos sintomas, que são diversos. E o diagnóstico, como nós não temos uma causa definida, o diagnóstico ele também não tem um exame que diga essa pessoa tem fibromialgia. Então, nós passamos a dizer que é um diagnóstico quase que de exclusão. A pessoa que tem fibro, ela precisa passar por vários exames, várias especialidades médicas para descartar outras doenças e assim nós chegarmos à conclusão que é fibromialgia. Então, isso vai gerando até um desgaste, se nós formos pensar, só a nível de diagnóstico, para conseguir descobrir a doença, identificar. E aí depois vem toda a luta pelo tratamento. Karina, vou te pedir para falar, como uma pessoa que sente na pele a fibromialgia, te pedir para complementar a resposta da Bruna e nos contar um pouco também de quando chega esse diagnóstico, como tu, por exemplo, chegou a ele e quando ele chega, como é que é, porque a gente sabe que a fibromialgia ela tem características muito peculiares em cada pessoa, a gente não pode generalizar. Então, nos contar um pouco da tua vivência, sendo uma pessoa que tem a fibromialgia. Olá, Bruna. Muito obrigada, gente, pelo espaço, primeiramente, hoje estou falando com vocês em nome da Associação Fibro Bagé, E eu sou fibromiálgica, também. Então, é muito importante que a gente divulgue a fibromialgia, que a gente tenha essas rodas de conversa, assim, porque há muita gente, como tu falou, Bruna, que sofre calada em casa, que ainda não sabe do seu diagnóstico. A Bruna, fisioterapeuta, nos comentou agora que tem essa questão da peregrinação para a gente conseguir o diagnóstico. Há um desgaste, há um sofrimento e, às vezes, há um descrédito também perante a doença, E momentos como esse vão fazer com que a gente consiga mudar essa realidade, Então, só para complementar, assim, a Bruna falou maravilhosamente bem o que é a fibromialgia. Eu sinto ela na pele, Então, eu tenho uma percepção
vamos dizer assim, única, né? Porque quem sofre sabe o que passa realmente no seu dia a dia. Mas é só para complementar, ela é uma síndrome crônica que se apresenta por dor difusa, né? E isso é tão difícil de explicar, porque um dia dói o pescoço, outro dia dói o braço, às vezes dói tudo ao mesmo tempo, né? Às vezes é o joelho e a coluna, às vezes é o pé e o braço. Então, é muito difícil até dos médicos entenderem isso, aqueles médicos que não têm uma visão integrativa, global do paciente, de entenderem, parece até às vezes, uma dificuldade do paciente de se expressar, de dizer o que ele está sentindo, mas não, realmente a gente sente dessa maneira. Ela é difusa, ela está em todo o corpo, né? E não é só dor. Né? A dor é o principal, é aquilo que geralmente nos limita para algumas atividades, mas ela está presente também com a fadiga crônica, né? Que a fadiga é um cansaço extremo, assim, é como se tu não tivesse força de levantar da cama, tá? Além disso, a gente tem problemas com sono, que é o sono não reparador. Isso é muito complicado, porque a gente precisa dormir para se restaurar, se restabelecer. Até essa semana eu vi um vídeo de uma médica reumatologista que falava que no momento em que tu não dorme bem à noite, ela aumenta 25% os teus sintomas no dia seguinte, ou seja, a tua dor aumenta em 25%, o teu cansaço e os outros sintomas também. Então, é uma característica, né, do nosso grupo, que a gente não tem esse sono reparador, então tem essa dificuldade de descansar, né? Tem a questão também da memória, né? Uma das coisas que eu me preocupei muito para vir para cá era isso. Será que eu vou lembrar de falar tudo aquilo que a gente precisa falar sobre o tema? Porque o paciente que tem fibromialgia tem muita dificuldade de memória, de lembrar das coisas. Muito também pelo sono não reparador, que ajuda a cabeça, assim, acaba prejudicando a memória do modo geral, né? Além disso, tem outras coisas, assim, eu destacaria a questão intestinal também, que é distúrbios intestinais, por exemplo, síndrome do intestino irritável é muito presente. A gente tem episódios assim variáveis, né, do intestino. Às vezes o intestino está muito preso, às vezes está muito solto. Enfim, são coisas que acabam nos atrapalhando no dia a dia para exercer nossas atividades, né? A gente acaba tendo que se readaptar a essa realidade, né? Quanto tu me perguntou do meu diagnóstico, né? Como é que foi comigo? Eu acho que é uma coisa que é muito comum e todas as... Eu agora me referi todas, né? Porque a maioria são mulheres, né? Mas vamos corrigir. Todos os pacientes com fibromialgia, eles têm essa peregrinação de ir em vários médicos. Ainda tem muitos médicos, principalmente da rede pública de saúde, que não conhecem ainda, ou conhecem, mas não dão a verdadeira importância para a fibromialgia, não nos atendem, talvez, como a gente merece ser atendido, né? E, até fazendo um adendo, momentos como esse vão ajudar também a conscientizar esses profissionais de saúde, que a gente tanto precisa deles, né? Infelizmente, nem todos são como a Bruna, que pesquisou, que nos ajuda, que se interessou no assunto, né? Então, é muito difícil. Eu tive que ir para Porto Alegre para descobrir o meu diagnóstico. Eu não consegui em Bagé. Isso foi há 5 anos atrás. E eu passei por vários médicos, eu internei várias vezes no hospital. Ninguém sabia o que eu tinha, porque só me viam nas suas especialidades. Um dia eu estava com muita dor, eu ia na emergência, eles me davam medicamento para dor. Fazia medicamento no soro, voltava para casa, ainda com dor, mas diminuía o nível. Tinha que ir internada aí uns dias de novo com a mesma coisa. Distúrbios intestinais, me tratavam só o gastro só para aquilo ali. Nunca me enxergavam no todo. A gente precisa de um médico integrativo para a gente conseguir ter essa visão global do paciente com fibromialgia, né? Então, eu fui descobrir isso indo a um médico de coluna em Porto Alegre, porque eu pensei, não é normal uma pessoa com 29 anos sentir tanta dor como eu sentia, né? Digo, tem algo errado comigo, até estava achando que era algo muito grave, assim. E aí eu fui para Porto Alegre.
Lá em Porto Alegre eu fiz uma série de exames, né? E o médico me disse, Karina, tu tem um desgaste na coluna, ali, aqui, que são vários, mas não é disso a tua dor. A tua dor é da fibromialgia. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, né? Correr atrás de informação, de como melhorar. Ele me deu um medicamento. Aquele medicamento me melhorou um pouco, diminuiu o nível da dor um tempo, mas não resolveu o problema. Né? Começou a me criar outros problemas. Então, aí que eu fui buscar uma forma de tratar a fibromialgia de uma maneira mais saudável, assim, sem a parte medicamentosa. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu consegui, né? Que há 5 anos eu faço meu tratamento sem medicamento e cuidando da alimentação, do sono, fazendo o manejo do estresse, cuidando da questão do sono, que é muito importante, rotinas de higiene do sono. E é isso que a gente quer muito passar dentro da associação para os nossos associados, para que eles saibam também essas outras formas de tratamento e que a gente consiga levar esse tratamento multidisciplinar e de qualidade para eles também, né? E que isso exista no SUS, que isso esteja ao alcance de todo mundo, né? Basicamente é isso. E a gente sabe que, eu imagino, né, que deva ter muito preconceito, né? Porque tem a questão de, mas o que tá sempre com dor, mas a fulaninha tá com dor, vai em tudo que é médico toda hora e não resolve nunca. E até eu imagino que até a questão do trabalho, né? Porque uma dor crônica é uma coisa que a pessoa não consegue, às vezes, vai levantar da cama e ir trabalhar. Então, ela não foi trabalhar nesse dia, ela não vai trabalhar num outro. E, às vezes, ela vai passar alguns dias afastada do trabalho. E a gente sabe que, como mulher, a gente já tem esse preconceito em função de filhos, de gravidez, de tudo mais. E mais essa questão da fibromialgia, né? Aí eu imagino que deva ser complicado. Então, eu queria que nos passasse um pouco do relato, assim, dessa questão do preconceito, para a gente também conscientizar as pessoas de que existe essa doença, de que uma pessoa que está com muita dor não é normal e que não necessariamente, claro que a gente sabe que tem casos que às vezes a pessoa usa a dor para chamar atenção, enfim, né? Principalmente pessoas idosas, mas que não necessariamente a pessoa está fazendo aquilo de dengo, de charme, né? É a Maria das Dores, não sei o que. Não, ela pode ter um problema e ela precisa buscar a solução, né? Porque é uma doença que não tem cura? Não tem. Mas como tu nos relatou, existe tratamento que pode aliviar, pode dar uma qualidade de vida para esses pacientes. E é isso que a gente busca quando tu recebe um diagnóstico, né? Tu recebe um diagnóstico, tu quer ter um tratamento. Então, no momento que tu consegue chegar no diagnóstico, e aí tu vai começar a procurar o melhor tratamento para ti. Daqui a pouco o que funcionou para ti não vai funcionar para mim, mas vai ter um outro que vai me ajudar. Então, essa é toda a questão que eu acredito que até a associação de vocês deve ajudar muito e o grupo, né? As trocas, né? De conversas, de experiência. Então, eu te pedi para falar um pouco sobre essa vivência do preconceito da fibromialgia. Infelizmente, é algo muito presente, né? Todas nós temos pelo menos um relato de alguma atitude, assim. E o que mais nos entristece é que vem das pessoas mais próximas, sabe? E às vezes no trabalho, às vezes em casa, né? Até pelos próprios familiares, assim, pelos filhos, pelo marido, pela esposa. Existem muitos relatos disso. De Maria das Dores, de tu é preguiçosa, porque assim, num dia a gente consegue fazer várias atividades. No outro dia a gente não consegue fazer nenhuma. No outro a gente consegue fazer uma, às vezes mal feita, sabe? Porque nosso corpo já não reage da mesma maneira que reagia antes da gente ter essa doença. Acaba que a gente tem que se adaptar a ela também. Isso também é muito difícil para o paciente que tem fibromialgia. Não só para quem está na volta, que a gente entende que eles também sofrem com isso, mas a gente sofre também com a questão interna, da gente se adaptar com essas limitações que acontecem. E quando a gente sofre o preconceito, a gente já está vulnerável pela questão interna nossa, de lidar com isso. E a gente ainda sofre um preconceito de um profissional de saúde, que era para nos ajudar, de um familiar, que era para nos dar a mão quando a gente precisa, do próprio trabalho, que a gente tem uma característica de se matar muito por tudo. Se a gente for fazer uma pesquisa, né, Bruna, dentro do grupo, a mulher com fibromialgia, principalmente, ela é aquela mulher que ajuda todo mundo,
que resolve tudo, que quer abraçar o mundo. A gente costuma dizer. Essa doação acaba sobrecarregando esse paciente e acaba desencadeando crises, né? Então, existe toda essa questão também da gente se cobrar por não conseguir mais ser a mesma. Aqui faz tudo pelo filho, tudo pelo marido, tudo no trabalho. E quando a gente se doa tanto para o trabalho, por exemplo, e esse retorno, quando a gente precisa, não vem, isso é muito decepcionante, né? Então, muitas das pessoas com fibromialgia acabam desenvolvendo depressão também, porque elas se isolam. No momento em que tu tá com muita dor, tu não vai no almoço da família, sabe? Tu não vai na confraternização do trabalho, tu não vai em coisas que antes tu iria, né? Então, tu acaba tendo esse afastamento social. E a Sociedade Brasileira de Reumatologia tem um número para isso, uma pesquisa que eles fizeram, de que em torno de 50% das pessoas com fibromialgia têm depressão também. Desenvolvem a depressão justamente por isso, por se sentirem limitadas, menosprezadas até mesmo pela sociedade que está em volta ali. Mas isso muito acontece por falta de conhecimento, né? A nossa doença ela é invisível, infelizmente, né? Eu digo que se tivesse uma forma de tu te colorir quando tu tivesse com dor, que tu ficasse, sei lá, azul, um exemplo, as pessoas enxergariam a tua dor, enxergariam o que tu está passando. Só que ela é uma doença neurológica, ela está dentro do sistema nervoso central. Como é que a gente enxerga o sistema nervoso central e essa desordem? Não tem como, né? Então, é só com a conscientização mesmo, com a gente explicando e os profissionais, os familiares nos dando crédito, entendendo que a gente não está se fazendo, e ninguém consegue mentir que está com dor e que não consegue fazer determinada atividade por muito tempo, né? Se existir alguém que está com essa intenção de enganar, isso em seguida se descobre, né? Porque a pessoa que tem dor realmente é uma coisa progressiva, ela não consegue desempenhar essas atividades. E, às vezes, a gente tem, inclusive, que se afastar do trabalho por essas limitações, nem que seja por algum tempo, ou se readaptar, né? Aquela função que eu fazia, de repente, eu já não consigo fazer mais. Eu vou ter que ir para outra função. Então, por isso, tem que ter um olhar também do empregador para entender o que o fibromialgico passa e conseguir adaptar ele novamente em outra função. Claro, eu ia te pedir para complementar um pouco, porque tu tem essa vivência de estar junto dessas pessoas e atender esses pacientes, né? O que acontece? Uma questão bem importante também é que é o período do surgimento da fibromialgia. Porque, normalmente, a doença surge, né, o diagnóstico ele é preciso por volta dos 30 anos. Então, entre 30 e 50 anos da idade. Algumas pessoas conseguem descobrir antes, mas são raras. A maioria consegue chegar nesse desfecho por volta dos 30 anos. Então, se nós pensarmos, muitas pessoas já estão inseridas no mercado de trabalho com 30 anos e estão naquele auge produtivo. Então, elas já estão inseridas e elas passam a apresentar o diagnóstico. Então, é aí que surgem os problemas. E é justamente como a Karina comentou, ela é uma doença invisível, né? Então, ela não demonstra nada. E aí a pessoa antes trabalhava normalmente, e aí ela passa a trabalhar de forma diferente. E é isso que gera o maior preconceito, né? E a questão também que a Karina colocou sobre a depressão, a gente vê muito a depressão pelo isolamento, né, social, e também nós sabemos que a própria doença ela tem umas características fisiológicas que facilitam a depressão. Então, por exemplo, hormônios bons, hormônios da felicidade, por exemplo, como a serotonina, nós já sabemos que eles são extremamente baixos em quem tem fibromialgia. Então, uma coisa leva a outra, porque o próprio organismo também facilita para que a depressão se instale. Então, isso é sempre importante a gente ressaltar junto. Claro. E o que te levou a pesquisar sobre a fibromialgia, a escolher, né, como um tema para estudar? Foi alguma pessoa que tu convivia? Foi algum paciente? Que tipo de experiência te levou a chegar, né, a um estudo mais aprofundado, né, a te especializar na fibromialgia?
Assim, quando eu estava procurando o que eu ia estudar, tinha muitos pacientes no consultório que não tinham diagnóstico definido, que tinham todos os sintomas clínicos, mas sem um diagnóstico. Eu tenho também familiares, eu tenho uma tia que tem fibromialgia e também lutou até chegar no diagnóstico. Só que eu procurava estudar algo que fosse negligenciado. E foi exatamente o que eu achei na fibromialgia. Pouquíssimo estudo, assim, então poucos estudos que falassem sobre a doença em si e principalmente que falassem em formas de tratamento da doença. Então, quando eu cheguei na UFPEL, a gente sempre olha o que estão estudando no momento. E nem no momento e nem no passado nós tínhamos estudos sobre fibro, estudos presentes ali sobre fibromialgia. E na busca científica também existia pouco. Então, essa foi a ideia de começar a estudar. E aí, o que eu queria tentar era achar uma forma de tratamento alternativo, como disse a Karina, uma forma de tratamento que complementasse a parte medicamentosa, que complementasse as outras terapias e que fosse acessível, fosse de fácil acesso para a população. Então, eu busquei entender como o exercício físico ele gera benefício na fibromialgia. E aí, para entender as questões de tratamento, eu fui estudando e fui vendo como eram também as políticas públicas. E aí, principalmente a nível Brasil, fui vendo como essas políticas eram falhas a nível de tratamento na rede de atenção básica. Então, aí foi se montando tanto o projeto de tratamento para fibro, né, o projeto científico, como o projeto de lei. Porque esse projeto de lei que tu fala é o de Pelotas, né? Isso. Da cidade de Pelotas, que tu teve a participação efetiva nesse Isso. projeto de lei. Nos conta um pouco sobre ele, porque depois a gente vai falar sobre o daqui de Bagé. Isso. Assim, eu tinha as voluntárias do meu estudo e eu comentei com uma voluntária que eu tinha um sonho, que era fazer com que a fibromialgia aparecesse. Porque eu sempre digo que ela precisa ser conhecida para ela, então, ser reconhecida pelas pessoas. E que eu queria muito que o mestrado ele saísse do papel, ele saísse do artigo e chegasse, de fato, até a população. Aí ela me disse, bom, Bruno, então eu vou te apresentar um vereador. Aí eu escrevi um projeto de lei, claro que não tenho conhecimento jurídico, então eu escrevi com base no que eu sabia, precisando muito ser aperfeiçoado juridicamente. E me apresentei, e aí pedi, e nós passamos por um processo de idealização desse projeto, fizemos as correções, e aí lá nós pedimos, especialmente assim, a capacitação dos profissionais de atenção básica, para que eles passassem a reconhecer a doença lá nas unidades básicas de saúde. Porque a Karina falou um dado científico, e realmente, assim, no Brasil, saiu um estudo bem recente, assim, há pouquíssimo tempo, que ele citou que mulheres que tinham um nível de escolaridade mais alto eram as que tinham o diagnóstico da fibromialgia. E aí eu fiquei sempre com um questionamento assim, será que essas mulheres, elas, porque estudaram mais, têm mais propensão de desenvolver, ou será que elas tiveram condições de pagar pelo seu diagnóstico e quem está na atenção básica ainda não conseguiu? Então, a ideia do projeto de lei inicial era a capacitação dos profissionais de atenção básica. E aí, somando com a criação de um centro, para tentar justamente fazer isso, centralizar o atendimento. Porque como hoje o tratamento ele é baseado nos sintomas, a pessoa fica pipocando entre uma especialidade e outra, tanto uma especialidade médica quanto a especialidade de saúde, como nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo. Então, a ideia é tentar centralizar o atendimento, né, e também facilitar o acesso aos fármacos mais atualizados. Então, o projeto ele foi sancionado em setembro de 2021 e nós tivemos uma audiência pública agora no dia 12 de maio, no dia da conscientização, para falar, para citar os tópicos assim, o que está faltando para nós tirarmos algumas coisas do papel. Então, foi uma tarefa conjunta e foi bem produtiva, assim. E aí agora estamos na luta por Bagé.
Pois é, aí a partir daí, né, surgiu a questão daqui de Bagé, porque a Nívia, né, que é a presidente da Fibro Bagé, até quando tu falava que a pessoa com fibromialgia, ela quer ajudar todo mundo, me veio muito a Nívia na cabeça, porque nós somos amigas e a Nívia é essa pessoa, né, ela não sabe ver alguém passar por alguma coisa sem estender a mão, sem dizer o que eu posso fazer para te ajudar, e aí na hora me veio ela, que é a presidente da associação, né, da Fibro Bagé. E aí a Nívia participou desse teu estudo como voluntária, né? E aí surge o projeto de lei de Pelotas, aí a Nívia te conhece, né? Tem o diagnóstico dela. E nisso vem para Bagé daí o grupo, né? A associação. Eu vou te pedir para nos contar então um pouco de como é que tudo começou aqui em Bagé, como é que foi esse encontro de vocês, né? Como é que vocês se acharam e aí começaram, porque eu acredito que as pessoas devem estar cada vez mais, né, conhecendo a associação, chegando, querendo participar, né, se identificando, às vezes. Porque muitas vezes a pessoa pode ter um familiar que tenha fibromialgia e esse familiar não quer participar, mas aquela pessoa quer, porque quer ajudar de alguma maneira aquele familiar. Então, também são pessoas que são bem-vindas nessa luta, né? Então, eu vou te pedir para nos contar um pouco essa história do surgimento do Fibro Bagé. Então, tudo começou com a Bruna, né? A Bruna é nossa madrinha. Como ela teve essa experiência do projeto de lei de Pelotas e a Nívia participou do trabalho, da dissertação dela, né? De todo o estudo, a Nívia também teve a ideia de implementar isso aqui, né, em Bagé. E a Bruna prontamente disse, não, vamos fazer isso, vamos, né, conversar com o pessoal, com os vereadores. A vereadora Karen foi quem nos apoiou desde o início, né? A Bruna e a Nívia fizeram uma reunião com ela, expuseram a questão que aconteceu em Pelotas, todos os detalhes, e ela prontamente nos acolheu, né? Eu ainda não participava nessa época. Eu fiquei sabendo nesse meio tempo aí, depois dessas primeiras reuniões, que eu me juntei a elas por intermédio de um amigo em comum meu e da Nívia. Ele passou o meu telefone para ela. A Karina também, ela tem um perfil no Instagram que ela fala sobre a vivência dela com a fibro. Eu sei que ela luta muito pelo tratamento e gosta de ajudar as outras pessoas. Então, quem sabe tu não conversa com ela, vê, né, se ela tem interesse de te ajudar. A Nívia me mandou uma mensagem e daí já começou a nossa amizade. A gente, eu brinco que nós somos almas gêmeas, assim. É difícil fazer amizade. Difícil, né? Eu me acho que ela é minha alma gêmea, né? Que meu marido vai ficar com ciúme dela. Porque no primeiro áudio que a gente fez uma para outra, a gente falou assim, a gente precisa fazer algo que não seja assistencialista só. A gente não quer só uma carteirinha que nos identifique, que nos dê prioridade em algum lugar. A gente quer algo que vá mudar a vida das pessoas de fato. E como que a gente muda a vida de alguém que sente dor todos os dias? Com tratamento, com acolhimento. Então, daí surgiu a ideia da Fibro Bagé, que era, nos encontros, a gente sempre falava assim, a gente tem que colocar tal coisa na lei, né? Isso a gente precisa, aquilo também, mas, principalmente, a gente precisa se reunir, catalogar essas pessoas, saber quantas são no município e tentar ajudar essas pessoas de uma forma mais real, né? Mais presente, mais próxima. E aí surgiu a associação. Aí a gente decidiu tirar isso do papel, né? Aí nós fizemos um Instagram, que é o @fibrobagé_, quem puder nos seguir, né, para nos ajudar também na divulgação, né, desse projeto. O projeto visa, assim, ser um espaço de acolhimento mesmo para as pessoas. A gente faz um encontro todos os meses com algum profissional de saúde. A Bruna já foi nossa palestrante, inclusive, né? Porque o que a gente quer levar? Conhecimento para o próprio fibromialgico, porque às vezes a pessoa que está lá, ela ainda não concluiu o diagnóstico dela, ou ela já tem o diagnóstico, ou, como tu falaste, ela é apoiadora do nosso projeto. Ou apoiadora como a Bruna, que é profissional de saúde, entende a importância disso e quer estar próxima da gente, ou ela é familiar daquela pessoa, né? Por exemplo, como tu falou, talvez o próprio fibromialgico naquele dia não tem força de ir ao encontro, mas o marido tem, o filho, a filha tem, e aí eles tendo esse conhecimento sobre a doença, podem ajudar em casa, dividir uma tarefa, pode ajudar entendendo que aquela pessoa não está fingindo o que está sentindo. Então, é uma forma da gente conscientizar também. Além disso, a gente tem 2 projetos dentro da Fibro Bagé, que a gente se orgulha bastante, que é o de leitura,
onde a gente coloca, tem uma mini biblioteca lá com exemplares doados, né, pela comunidade, principalmente de livros que falam sobre a doença, o que explicam coisas relacionadas também à fibromialgia, para que essas pessoas também ocupem o seu tempo com estudo a respeito do problema e da alimentação, que a alimentação é um pilar importantíssimo assim, para o nosso tratamento. Então, a gente, nos encontros, a gente tem uma mesona, assim, que cada um leva um prato de alguma coisa para a gente confraternizar no final. Então, a gente está incentivando essas pessoas que participam a levar um alimento sem glúten, um alimento sem açúcar, um alimento sem leite, ou sem os três, que é o ideal, né? Porque esses alimentos são inflamatórios e aí acaba aumentando os nossos sintomas gerais, principalmente a dor, né? Então, a gente vai mudando hábitos das pessoas. Isso é muito legal. E a gente já está vendo relatos. Nós começamos em novembro do ano passado, foi nosso primeiro encontro, e a gente já nota relatos de pessoas que estão praticando as coisas que os profissionais vão falando, que seguem fazendo. A Bruna fez, inclusive, na palestra dela, uma oficina com a gente, né, conosco, com todos os participantes, de exercícios físicos, que foi o que ela aplicou no estudo dela. Então, esses exercícios, eles seguem fazendo em casa. Eles não, nós, né, porque eu também sigo. Então, é uma forma da gente ir mudando a vida das pessoas aos pouquinhos. Hoje, nós somos em torno de quase 200 pessoas. Então, a maioria mulheres, né? Mas temos alguns homens no grupo também. E o Conselho de Administração da Fibro Bagé, hoje nós somos formados pela Nívia, que é a nossa presidente. Eu gosto de dizer estou, né? Não sou, estou como vice. Temos 2 tesoureiras, a Lilian e a Suzy, e 3 secretárias, que são a Isabel, a Tânia e a Ana Paula. Então, nós que estamos à frente hoje, mas, como a gente diz, é um legado. A gente quer passar isso para frente e não estaremos sempre, né, nisso, mas o importante é que a gente vai estar sempre participando e promovendo esses eventos para ajudar as pessoas, realmente. Tem também o Dia Municipal, que é do vereador Kleber Zuliani, né? Eu acho, o projeto de lei, que daí vocês também tomaram ele nessa luta por esse outro projeto que agora depende de aprovação aqui na Câmara de Vereadores, né? Que é o 128 de 2022, o número dele como PL, né? Queria que vocês, não sei quem quer começar, nos falasse um pouco mais do projeto, o que ele oferece, se tem essa... A gente sabe que não é só a função da carteirinha, mas se tem a função da carteirinha, e qual é o objetivo geral dele, assim, de como que ele vem para melhorar, né, para dar mais qualidade de vida para as pessoas com fibromialgia. Inicialmente, quem nos ajudou, né, nos recebeu, foi a vereadora Karen Castêncio, mas se juntaram a nós os vereadores Kleber Zuliani, que ele já tinha um projeto de lei que era para o Dia da Fibromialgia, que estava em tramitação, e ele gentilmente aceitou retirar o projeto e juntar ele no nosso, para que não houvesse morosidade na tramitação. E foi convidada também a vereadora Beatriz, porque ela é fibromiálgica também. Então, ela também sabe o que é o que a gente passa. Então, os 3 são os que nos acompanham, são os que nos ajudam. Mas é importante a gente falar que não só a associação, quanto o projeto de lei, ele não tem partido. Ele não tem bandeira, né? Inclusive, cada uma votou em um vereador diferente nas eleições anteriores, cada uma conta com a ajuda desse seu candidato para a aprovação do projeto. Então, é uma questão de saúde pública, né? Não partidária, isso. Então, sobre o projeto de lei, como eu comentei antes, a nossa ideia era não ser algo assistencialista, né? Ele prevê, sim, um cadastro municipal no sistema de saúde do município. Esse cadastro vai gerar carteirinhas de identificação para os fibromiálgicos, né? Vai gerar também a questão de prioridade em filas, supermercado, banco, porque realmente quem sente dor, quem está, por exemplo, numa crise, não consegue ficar esperando, né? Então, essa é uma parte que
que é importante, né? Mas a gente vê como mais importante a questão do tratamento, né? Que é a questão de ter uma equipe multidisciplinar na rede básica de saúde para poder atender esses pacientes. Que a gente precisa do reumatologista, a gente precisa do neurologista, do psicólogo, do nutricionista, do fisioterapeuta, né? Enfim, a lista é mais extensa, né, Bruna, do que isso, mas assim, são muitos profissionais e isso é muito caro para o paciente fazer. Como tu falou na tua pesquisa, será que as mulheres que não têm o diagnóstico é porque elas não têm condições de chegar ao diagnóstico? Eu, particularmente, acho que sim. Né? Porque a rede básica de saúde ainda não está preparada para acolher esse paciente que tem fibromialgia. Então, a nossa lei tem essa pretensão de que os agentes comunitários conheçam a doença, de que quando eles visitem lá as pessoas, batam de porta em porta, eles consigam identificar se aquela pessoa tem fibromialgia ou não. Claro, eles não podem fazer um diagnóstico porque não são médicos, mas eles podem orientar essa pessoa a procurar o posto de saúde, o médico, né? Enfim, a ideia é dar esse tratamento multidisciplinar. Além disso, a gente vai fazer parcerias com público-privadas também, principalmente com universidades, porque a gente precisa de estudo. A Bruna até comentou, né? É uma área carente de estudo, né? As pessoas ainda, os profissionais não têm muito dado sobre a fibromialgia. E a gente pretende, né? Inclusive já fizemos reuniões, mesmo sem a lei estar aprovada, fizemos reuniões com a Urcamp, com os responsáveis pelos cursos de saúde, para que a gente tenha esse apoio, para a gente colocar o nosso grupo também à disposição para que eles nos estudem. A gente até mexe, né? Não é cobaia, é modelo, porque cobaia morre no final. Então, a gente quer ser modelo desses estudos para que a gente descubra novas alternativas de lidar com a fibromialgia, de repente, de cura, porque a gente tem sempre uma esperança de que se descubra a cura para ela, né? Então, além disso, as PICs, que são as práticas integrativas e complementares, que já existem no SUS e que a gente quer aplicar no grupo, né? Inclusive, já existem vários estudos que mostram que essas terapias complementares elas têm uma importância muito grande e aliviam muito a dor do paciente, né? Que são elas a auriculoterapia, o reiki, a acupuntura, que existem hoje nas PICs do Sistema Único de Saúde e que a gente quer ampliar elas para essas pessoas, ter uma prioridade dentro dessas práticas, porque realmente é essencial que se tenha isso no tratamento. Bruna, eu vou te pedir para complementar, porque tu tem essa experiência, né, lá de Pelotas, como tendo sido a madrinha desse projeto de lei de lá, a gente pode dizer assim, né? E te pedir para falar, então, um pouco sobre a importância, né, desse projeto de lei, os ganhos que já tiveram lá na cidade de Pelotas e que Bagé pode ter, que essas pessoas podem ter, porque hoje, como a Karina falou, estão em torno de 200 pessoas, eu tenho certeza que temos mais do que isso, ou que ainda não chegaram no diagnóstico por essa questão da saúde pública, né, ter uma diferença para a saúde privada, e as pessoas que não têm a condição financeira, muitas vezes, não conseguem ter o mesmo acesso, né? Então, vai lá no postinho, consulta, eu estou com dor, de novo, aí vem, eu acho que pode acontecer o preconceito, lá vem a dona fulana de novo, com dor, toda semana ela vem aqui com dor aqui, dor ali, e às vezes essa pessoa pode estar com fibromialgia e ela nem imagina, né, e as pessoas, às vezes a atenção básica de saúde não está preparada para isso, também não conhece a doença, não sabe que tem essa possibilidade, então, por uma questão, às vezes, não é de má vontade, né, às vezes falta de conhecimento mesmo, assim, a gente não ter tanto acesso, não falar tanto sobre isso. Eu, há pouco tempo atrás, não conhecia, se não conhecesse a nível, talvez não soubesse, né, que existia fibromialgia. Então, acho que a gente tem que falar muito sobre, né, mas acredito que esse projeto de lei ele pode enriquecer muito também e ajudar essas pessoas que hoje estão em 200, mês que vem pode ser 400, até o final do ano 1.000, porque eu acredito que esse número ele exista e ele seja grande assim. Então, acredito que tu tem muito a somar nisso, né? Falar sobre a importância da aprovação desse projeto nesse momento para que o grupo
tenha mais esse amparo, né? Essas pessoas se sintam acolhidas de uma certa forma, amparadas por lei, porque a gente sabe que quando a gente tem os direitos da gente garantidos por lei, a gente tem uma segurança, né, nas nossas ações, né? A gente se sente mais seguro, a gente sabe a importância, né, dos projetos de lei. Sim, é exatamente isso. O que acontece? O princípio do projeto de lei, tanto de Pelotas como de Bagé, é a garantia dos direitos do fibromialgico. Então, a garantia dos direitos de acesso a diagnóstico e a tratamento. Então, assim como a Karina colocou a questão lá dos assistentes de saúde, então, o que acontece? A base é sempre capacitar esse profissional da atenção básica, para que ele saiba reconhecer a doença e fazer o encaminhamento correto para os profissionais que vão diagnosticar ou que vão conseguir gerar esse acesso ao tratamento adequado, vamos dizer assim. O que a gente vê hoje? Que muitas vezes, e principalmente para esse profissional da rede de atenção básica, o fibromialgico ele é considerado um paciente problema, porque ele chega e é um paciente que ele vai toda semana e ele não tem solução. Então, ele está sempre se queixando. E, exatamente, é um paciente sem solução. Então, no momento em que nós consigamos capacitar esses profissionais para que eles reconheçam e consigam direcionar as pessoas para o tratamento certo, para o diagnóstico certo, nós já estamos, assim, do outro lado. Já é o nosso princípio básico. E o acesso ao tratamento multidisciplinar, porque é bem o que a Karina colocou. Vamos pensar assim, se hoje o tratamento é baseado nos sintomas, que nós falássemos, por exemplo, dos sintomas físicos, nós precisaríamos, no mínimo, de um reumatologista, um traumato, um fisioterapeuta e um educador físico. Aí, sintomas emocionais, um psiquiatra e um psicólogo. Sintomas metabólicos, um endocrinologista, um nutricionista. Então, olha a rede que nós precisamos, né? Um gastro. Aí, falamos nos fármacos, né? O que acontece hoje? O que é fornecido pela rede, normalmente não é adequado para todas as pessoas. E se nós pensarmos em todos os sintomas, seria um medicamento para cada um dos sintomas. Então, o quanto isso precisa ser individualizado, o quanto não pode ser um medicamento só fornecido na rede para toda a população fibromialgica. Então, isso e o acesso à medicação, né? O quanto nós precisamos dos assistentes sociais, porque hoje em dia as medicações que são mais de difícil acesso, elas são garantidas somente de forma judicial. Então, o paciente precisa fazer toda aquela tramitação jurídica, precisa ir para a Defensoria Pública para conseguir o mínimo que é a medicação adequada. Então, as leis, os projetos de leis, né, a lei já aprovada e o projeto, eles também priorizam isso, que é a assistência adequada, para que esses pacientes deixem de ser um paciente problema e passem a ter solução, né, que é o que a gente mais busca. E a questão das universidades, que é o que foi conversado lá em Pelotas agora, nessa última audiência, é a parceria prefeitura e o setor privado e as universidades para aproveitar também a mão de obra, porque as nossas universidades, elas são umas fábricas de profissionais de saúde, né? Os estudantes, eles precisam de estágio. E os fibromialgicos precisam de atendimento. Então, parcerias assim, onde se tenha um local de acesso ao tratamento e se tenham parcerias público-privadas, nós podemos facilitar, né, e aumentar a demanda de pacientes com um tratamento adequado. Então, acho que os princípios básicos são esses. Lá em Pelotas, o que acontece? O projeto de lei, né, a lei aprovada, já tem todas essas tramitações correndo e essas, vamos dizer assim, as tentativas já de fazer valer fora do papel o que está acontecendo. E hoje se tem mais um projeto vinculado, que a fibromialgia no Brasil, ela já está passando a ser considerada deficiência. Existe também um outro projeto de lei a nível federal para considerá-la a fibromialgia deficiência, para que os direitos a nível de afastamento de trabalho eles sejam garantidos. Então, hoje em Pelotas se tem um vínculo também nessa lei para que
também seja reconhecida a fibromialgia como deficiência. E exatamente, para o benefício do auxílio-doença e para a aposentadoria também. Então, isso também vai ser muito importante se nós conseguirmos esse reconhecimento aqui na cidade. O que eu vejo, assim, ó, que existe um diferencial de Pelotas para cá, porque Pelotas tem poucos profissionais fisioterapeutas, que eu posso dizer com mais propriedade, que é a área que eu mais reconheço, tem poucos profissionais na rede de atenção básica. E Bagé não. Bagé tem vários profissionais na rede, só que eles não conseguem dar conta de toda a demanda. Então, essas parcerias privadas com a rede pública é que podem nos dar essa vazão para aumentar a demanda de tratamento. Perfeito. E a gente sabe, comecei o programa, né, falando sobre o dia 12 de maio, né, o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Fibromialgia, porque ele ainda é pouco falado, né? A gente sabe, existe a data, mas ainda é pouco falado. Acredito que seja uma data recente também, mas que também vem como importante, né? Para a gente falar sobre, para a gente lembrar, para a gente, né, debater, enfim. Então, acho que a gente tem que ter essa consciência cada um, né? Às vezes, assim, que nem outras pautas, né? Que às vezes as pessoas assim, mas fala tanto de autismo, mas tem algum autista na família? Mas eu não preciso ter para eu defender, né? Ou tantas outras questões, assim, a gente não precisa sentir na pele para a gente estar junto. Então, acho que a fibromialgia vem como mais um assunto para a gente tomar como nosso, da sociedade, né? E ter esse entendimento, até como, daqui a pouco eu não sou a chefe, mas eu sou a colega de trabalho de alguém que tem fibromialgia, e eu preciso, muitas vezes, ser solidário com essa pessoa. Eu preciso estender a mão, preciso entender, preciso estar ao lado dela, né, e dizendo, não, fica tranquilo, te resguarda, faz as questões necessárias para que tu te recupere, que eu vou segurar a barra aqui para ti. Então, às vezes é isso, é o mínimo, né, que a gente faz pelo outro, do que tu ficar, mas não vem de novo trabalhar, mas e aí, outra semana com dor, agora inventou que tem essa tal de fibromialgia, porque as pessoas têm isso, né, inventaram essa tal de fibromialgia aí, que a gente que está na moda, agora mais uma coisa na moda. E a gente sabe que não é assim, a gente sabe que existe, está aí, tem o diagnóstico, né? E aí existe CID, existe tudo, e a gente precisa conversar mais sobre construir as políticas públicas, que depende de todos nós também, para que faça valer, porque não adianta a gente aprovar um projeto de lei e não cumprir. Então, aí vai depender dos bancos, das lojas, das pessoas que estão lá. São pessoas que fazem valer esses projetos de lei. Então, a gente depende de tudo isso. Então, acho que muito válido, né, essa nossa discussão aqui, essa nossa conversa, né, para a gente debater, para a gente expor para as pessoas. E eu queria falar, né, a gente está chegando ao final do programa, mas eu quero que tu nos diga, Karina, e também a Bruna pode complementar, a questão do grupo, da associação, né, como é que as pessoas fazem para serem associados, ou, enfim, para participar dos encontros, se vocês divulgam, se é através das redes sociais, se tem um local fixo, né? Passar todo esse serviço, assim, porque daqui a pouco a pessoa está nos assistindo, se identificou e quer saber o que fazer daqui para frente, aonde ela vai encontrar esse acolhimento, né? Então, gostaria que tu nos passasse esse serviço, assim, para a gente orientar as pessoas. E iniciando, então, pela questão do dia 12 de maio, né, que é o dia de conscientização e enfrentamento à fibromialgia, tem também o Fevereiro Roxo, que é para conscientização não só da fibromialgia, mas também do Alzheimer e outras doenças autoimunes. É importante a gente falar sobre o tema, né? Esse espaço que tu nos deste aqui, e inclusive aproveitar que está no final para agradecê-lo, né? Porque é muito importante, né? É uma forma da gente levar esse conhecimento e diminuir esse preconceito também. Achei muito importante a tua colocação de falar sobre como que eu, não fibromiálgico, posso ajudar o fibromiálgico no dia a dia. Isso é extremamente importante, né? O colega de trabalho, o filho em casa, se lavar a louça para a mãe naquele dia, é algo muito importante. Parece ser nada, né? Mas para a pessoa que está com dor é algo muito importante. Então, muito obrigada pelo espaço, né? Falando da associação agora, a gente faz um encontro por mês,
né? E esses encontros são feitos no Tia Concursos e na Unicesumar, ali na Barão do Triunfo. Eles gentilmente cederam o local e toda a estrutura para que a gente possa realizar, sabendo da importância do projeto e sabendo das dificuldades, né, que esse público enfrenta. Eles foram solidários à nossa causa e nos forneceram isso. Então, todos os meses a gente faz esse encontro. Como é que é a nossa comunicação? A gente tem um grupo no WhatsApp, onde a gente coloca todas essas informações. A gente tem um cuidado para ter todo um material de todas as palestras, para que quem não pôde ir tenha acesso àquele conteúdo e possa usar aquilo no seu tratamento também, né? A gente tem rodas de conversa, além das palestras. A gente tem um outro grupo que é de conversação, porque a gente também precisa falar sobre o tema, sobre a nossa dificuldade. Muitas não têm acesso realmente ao profissional, ao psicólogo, por exemplo. A gente acaba sendo um pouco uma psicóloga da outra, assim, conversando e ajudando nos temas do dia a dia. Né, que é importante. É para a gente se conhecer também, porque nos encontros a gente tem um foco muito grande no conhecimento ali, delas saírem com uma novidade para aplicar em casa. Mas a gente precisa se conhecer, cada uma tem uma história de vida, tem uma dor, tem algo por trás da fibromialgia, né? A história da pessoa. Então, nesse grupo de conversação, a gente consegue ter esse contato maior com cada uma. Mas no grupo oficial, que a gente chama, é onde a gente tem essa comunicação toda, que a gente marca os encontros, que a gente faz também a confirmação de quem vai, porque a gente precisa organizar o espaço, né? Então, para conseguir nos contatar, é só a pessoa entrar no Instagram, tá? É @fibrobagé_. Lá tem um destaque que diz assim, como participar. Nesse como participar tem um link que vai direto para o grupo do WhatsApp. É só a pessoa clicar ali e ela cai no nosso grupo. Ela clica em participar e ela já está lá dentro. Aí a gente vai chamar ela no privado, vai explicar tudo, como funciona, quem nós somos, né, como que a gente realiza esse trabalho. E aí só vai, né? Aí ela vai acabar entrando para a nossa comunidade. É muito bom. Eu falo uma coisa assim, ó, que o fibromialgico não é um ser normal, sabe? E não normal com um sentido pejorativo, assim, mas sim, eu mexo que nós somos os fibrosapiens, ao invés de homo sapiens, porque é uma outra característica de pessoa. Infelizmente, por mais empático que o outro ser humano seja em relação a nós, ele não vai saber o que a gente sente na realidade, porque é algo até surreal para outras pessoas. A gente tem uma dor, por exemplo, que é a dor do toque. Ninguém sente isso, a não ser o fibromialgico, né? Então, ninguém entende que, às vezes, quando tu está em crise, não pode te dar um abraço forte. Tem que ser uma coisinha leve, né? Então, só quem passa por isso, quem sente na pele, é que sabe o que o outro está passando. Então, a importância do nosso grupo como acolhimento é esse, é que pessoas com o mesmo problema conseguem conversar entre quem está sabendo o que o outro está passando na realidade, sabe? Então, muitos relatos assim a gente recebe, e é o que nos deixa muito feliz, que nos faz seguir em frente, de que já estavam sem esperança, estavam tristes, ou não tinham o diagnóstico, e ali no grupo conseguiram, né, voltar a ter relações interpessoais, a querer socializar, a entender que não eram só eles que sofriam calados em casa, porque às vezes acontece muito da gente se anular, assim, da gente não dizer o que sente, porque tu sente isso todo dia. Então, tu vai falar todo dia que tu tá com dor, tu acaba sendo aquela pessoa chata, sabe? Mas entre nós a gente consegue ter essa abertura e o outro entende o que tá passando, né? Então, a importância do acolhimento do grupo, eu acho que a gente tem que destacar, né? É fundamental. E também aproveitar o espaço, Bruna, para fazer um apelo aqui para os vereadores. Tá? Como eu falei, independente de partido, de bandeira, é uma causa de saúde pública. Tá? Nós somos quase 200 pessoas hoje no grupo, mas, como tu falou, provavelmente sejam muito mais. Né? Assim que a gente conseguir ganhar mais força, a gente vai ver o número real, né, disso, quando tiver esse cadastro municipal também, que a lei prevê. Então, assim, a gente precisa muito, e aí vai o nosso apelo para os vereadores, para que esse projeto seja votado ainda dentro desse mês.
tá? Porque quem tem dor tem pressa. A gente anseia, a comunidade fibromiálgica de Bagé anseia por isso. Então, a gente pede encarecidamente que vocês deem essa prioridade para o nosso projeto, porque isso vai levar mais qualidade de vida para quem realmente precisa, né? Para quem está sofrendo de dor. Perfeito. Te pedi para complementar, né, Bruna, falando sobre a importância do grupo, também das pessoas se reconhecerem, se abraçarem, e também nessa questão da importância do projeto de lei, né? Uma questão que eu vejo muito no grupo, e a Karina não colocou, e eu acho tão importante falar, que elas têm um acolhimento também na questão financeira, porque muitas pessoas já estão afastadas do trabalho, ainda não conseguiram o direito da assistência, e elas se ajudam muito. Quem tem que levar algo para vender, que faz artesanato, que faz cozinha, leva, vende no grupo, divulga. E eu acho que esse é um apoio também muito importante, porque, bem ou mal, a parte financeira ela também é fundamental na nossa vida. Então, esse apoio que vocês fazem, eu também acho fundamental, em todos os sentidos. Eu acho que isso é importante falar, porque elas se ajudam em todos os âmbitos. Então, assim, em relação à lei e ao apelo que a Karina falou, e eu acho que é fundamental, eu acho que a gente precisa pensar assim, ó. Eu acho que a frase que o fibromialgico mais escuta é: tu precisa aprender a conviver com a dor. E eu não tenho fibromialgia e essa frase dói em mim. E eu acho que se cada uma das pessoas parassem para pensar um pouquinho nessa frase, tu precisa aprender a conviver com a dor. Quem gosta de sentir dor? Ninguém gosta. Então, só o que a gente pede é reconhecer a doença, o projeto de lei ser aprovado para que as pessoas comecem a reconhecer e a encaminhar o tratamento, né? Porque tudo na nossa vida passa por educação, e educação em saúde é isso. É a gente saber reconhecer o que o outro tem e poder tratar da forma adequada. Então, realmente, assim, fica o apelo com essa frase. E se cada uma das pessoas que está nos acompanhando puder falar um pouquinho de fibromialgia para mais duas, isso já começa a espalhar, e é o que a gente precisa, né? Para que a doença seja reconhecida e seja tratada como deve. Então, muito obrigada. Com certeza, eu que agradeço a presença de vocês, a disponibilidade. Foi difícil a gente conseguir fechar as agendas aqui, a gente estava desde fevereiro tentando, mas que bom que a gente conseguiu, né? Que bom que a gente teve, vocês tiveram mais esse espaço de fala e a gente cumpre o nosso papel como TV Câmara, como veículo de comunicação, de informar, de ajudar a levar a informação para mais pessoas, de repente trazer para mais pessoas a clareza do diagnóstico ou o acolhimento de que tem mais pessoas que também receberam esse diagnóstico, que também sofrem, que também sentem dor e que não querem aprender a sentir dor, aprender a conviver com a dor. Querem solução, querem viver bem, né? Querem viver com qualidade, que é o que todos nós queremos, viver com qualidade de vida. E tem muitas pessoas que têm alguma doença por muitos anos, que, por exemplo, tem a questão da esclerose múltipla, né, que também é outra questão a se falar, outra doença a se falar, que ela é muito cruel também, mas que tem esse acolhimento, né, quando tem esse acolhimento, tem esse entendimento, tem maneiras de viver bem, mesmo tendo essa doença, mesmo tendo esse diagnóstico, essa maneira não é em cima de uma cama com dor. Então, a gente precisa expor isso, a gente precisa trazer mais pessoas, apresentar essa solução para mais pessoas, que a solução nem sempre é a cura, mas é o viver bem, viver com qualidade, né? Conseguir frequentar um grupo, conseguir trabalhar, né? E o dia que não puder trabalhar também ficar tudo bem, o dia que tiver uma crise também estar tudo bem, ser entendido por um amigo, que às vezes tu vai faltar um momento importante da vida dele, um aniversário, né? Enfim, coisas assim que para as outras pessoas seria uma desculpa, mas o fibromialgico, ele realmente está sentindo aquilo e ele está em crise e ele não pode. Então, eu quero agradecer a vocês a disponibilidade de estarem aqui conosco. Ainda vou deixar mais um espaço para uma mensagem final, porque acho que foi um assunto realmente enriquecedor para mim, que eu sabia muito, né, superficialmente. Claro, pesquisei para a gente fazer o programa, mas acredito que me enriqueceu muito. E a gente tem que ser uma rede, né? Uma rede forte, eu acho, de apoio, assim, em todas essas questões, para todas essas pessoas que precisam. Se a gente se der as mãos e todo mundo junto, né? Cada um buscar uma informação, cada um tentar ajudar de alguma maneira, a gente vai fazer a vida de todo mundo ser melhor. E a gente tem esse poder, é um poder que todo ser humano tem. Então, acho que não custa muito, né? Não é algo que custe muito para ninguém.
Então, no meu papel de comunicadora e da TV Câmara como TV pública que chega ao lar das pessoas, eu acho que a gente tem, né, essa função também. Então, é um programa que me deixa a gente chega ao final dele com uma satisfação por, de repente, ter ajudado mais alguém. Se uma pessoa assistir essa entrevista e se sentir melhor com isso e ver uma luz no fim do túnel e, né, se sentir acolhida, já vai ter valido a pena esse tempo que a gente está aqui, que a Bruna teve que desmarcar paciente, que a Karina deixou a bebê em casa, que tem uma bebezinha pequena, né? Então, já vai ter valido a pena tudo isso. Então, vou deixar um espaço para vocês deixarem mais uma mensagem final aqui. Muito obrigada por tudo, pelo espaço, né? E convidar, então, o pessoal a seguir o nosso Instagram, né? O @fibrobagé_, e que nos apoiem da maneira que puderem, né? Comparecendo aos encontros, enfim, comprando a camiseta, divulgando, principalmente divulgando, gente. Copiem, marquem, compartilhem os nossos posts ali, porque é muito importante. Eu acho que o que mais fica daqui é essa questão da rede de apoio mesmo. É de mesmo quem não tem fibromialgia saber que pode ajudar alguém que tem, né? Então, o conhecimento é a base para tudo. Então, nos ajudem a compartilhar esse conhecimento sobre a doença e de repente, alguém conhece, né? Alguém que tem a fibromialgia ou alguém que acha que tem a fibromialgia, mas ainda não tem o diagnóstico, por favor, peçam para que essas pessoas se comuniquem conosco da associação, porque, com certeza, a gente tem como se ajudar mutuamente. Muito obrigada. Obrigada. Então, também só agradecer, né? E eu sempre falo que agora agradecer o espaço e eu sempre tenho que agradecer as gurias, porque a gente fala que a questão de ser madrinha do projeto passa por todo um processo de confiança primeiro. Então, para chegar nisso, nós tivemos todo um processo mútuo de confiança, de auxílio, e que outros profissionais também consigam, né, olhar, outras pessoas consigam olhar para a fibro com mais carinho, com mais cuidado. Tem uma frase que diz que a fibromialgia é invisível, mas quem tem não é. E eu acho que é essa frase que a gente precisa finalizar. A gente precisa aprender um pouquinho mais a olhar para o outro. E procurem o grupo, porque o grupo é fundamental, o apoio é muito bom, a ajuda é sempre muito bem-vinda. E as gurias são extremamente acolhedoras e vão estar esperando com muito carinho. Muito obrigada. Perfeito, muito obrigada. Eu vou encerrar também fazendo um agradecimento especial para a presidente, né, da Fibro Bagé, que é a Nívia, que é minha amiga. A gente diz que a gente é irmã de alma, né? A Nívia é uma pessoa que por isso que eu te disse quando tu já fechou com ela, é uma pessoa maravilhosa, quem conhece ela sabe, e que me trouxe um pouco mais, né, desse conhecimento sobre fibromialgia, me fez conhecer que existia a fibromialgia. E aí eu acho super digna essa luta toda, né, da associação. E acredito que é isso aí, é cada um fazendo a sua parte. Os vereadores, eu tenho certeza que vão se sensibilizar também, em breve ter essa lei aprovada, né, garantir mais essa segurança. Então, agradecer a Nívia, toda a Associação Fibro Bagé, a vocês que estão aqui conosco hoje. Muito obrigada por nos trazerem conhecimento, por compartilharem a vivência de vocês conosco. A gente sabe que muitas vezes não é fácil, né, mas a gente precisa um pouquinho de cada um para o todo ter um resultado final positivo. Então, fica o agradecimento, fica a mensagem, né, para todo mundo aí que está assistindo o nosso programa. Tiver uma maneira de ajudar, a gente sempre tem, né? A gente sempre pode ser gentil com uma outra pessoa e isso, às vezes, transforma o dia dessa pessoa. Então, eu acho que é por aí. É nas pequenas coisas. A questão da fibromialgia, principalmente, é nas pequenas coisas. São as pequenas gentilezas que podem fazer transformar a vida da pessoa que naquele dia não está bem, ou naquele dia está com dor, ou naquele dia... E fazer tudo ser mais leve, tudo ser mais fácil para todo mundo, né? A gente está aqui para isso. Eu acredito que essa é a nossa missão principal aqui nessa nossa passagem pela Terra. Então, agradecer, né, a todo mundo que está aí conosco, que tem assistido os nossos programas, que depois ficam salvos no YouTube. Então, as pessoas têm acesso, né, podem assistir depois e que estão ligados aí na TV Câmara. Continua acompanhando as nossas redes sociais. A gente vai estar sempre divulgando aí a nossa programação e associações como a Fibro Bagé e coisas que venham para associações e grupos que venham para somar, para ajudar, né, para a gente fazer essa construção de um mundo melhor aí se dando as mãos. Então, muito obrigada e continue ligado nas redes sociais da TV Câmara Bagé. A gente volta em breve com um novo Câmara Entrevista.